A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco. Está no ar mais uma edição do Jornal das 6. O ministro da Agricultura diz que carne produzida em frigoríficos interditados não apresenta riscos à saúde. O ministro Blairo Maggi apresentou um resultado da força-tarefa que investigou 21 frigoríficos alvo da Operação Carne Fraca. E, segundo o ministro, até agora não foram encontrados problemas que possam prejudicar a saúde do consumidor. Essa operação investiga a liberação de licença de funcionamento em troca de propina. Inclusive, na coletiva hoje, o ministro disse que vai haver interdição em 2 superintendências regionais do Ministério da Agricultura, em Goiás e no Paraná, que foram os estados com maior número de denúncias. Além disso, 6 frigoríficos já foram fechados. Dos 3 frigoríficos cuja interdição foi anunciada hoje, um deles produz embutidos e, segundo o Ministério, o problema seria porque há produtos fora do padrão, como, por exemplo, salsicha com excesso de amido. Um outro produz farinha de osso para ração animal e, nesse sim, há produtos com data de validade vencida. O outro frigorífico, que produz laticínios, teria sido fechado porque atrapalhou as investigações. Vamos ver mais detalhes na matéria. O Ministério anunciou uma interdição de mais 3 frigoríficos, todos no Paraná. O Souza Ramos, na cidade de Colombo, o SSPMA, em Sapopema, e o Farinha de Castro, em Castro. Dos 21 frigoríficos citados na operação, 6 já foram paralisados. Nós estamos correndo para dizer à população de que não há, ou melhor, se houver, nós vamos dizer também, mas que não há, até esse momento, em tudo que nós recolhemos, nos 12 laudos das 174 amostras recolhidas, qualquer tipo de anormalidade que possa fazer mal à saúde humana no consumo desses produtos. E os reflexos no mercado externo continuam. Hoje, mais 5 países anunciaram restrições à compra de carnes brasileiras: Marrocos, Peru, Bahrein, Santa Lúcia e Zimbábue. Eu, particularmente, acho que sim, nós teremos problemas, já que a nossa imagem foi muito atacada nos últimos dias. São 2 fases. A primeira é resolver para que as mercadorias saírem do Brasil ou circularem pelo Brasil, e a segunda é reconquistar a posição com os consumidores. Desde o início da Operação Carne Fraca, a média diária de exportação do produto caiu 19%. Apesar disso, o Brasil vendeu mais do que importou na última semana. A balança comercial ficou positiva em 1 bilhão e 600 milhões de dólares. A alta na exportação de produtos básicos, como grãos e minérios, contribuiu para o resultado. Grupo de Apoio e Casa Ama promovem caminhada em alusão ao Dia do Autismo, neste domingo, 2 de abril, aqui em Ijuí. O autismo é um distúrbio neurológico que compromete a interação social e a comunicação verbal e não verbal, sendo caracterizado pelo comportamento restrito e repetitivo. Para conscientizar e quebrar estigmas com relação ao transtorno, o Grupo de Estudos e Apoio de Familiares de Autistas promove, em parceria com a Casa Ama, a 2ª caminhada em alusão ao Dia Mundial do Autismo. A programação ocorre neste domingo, dia 2 de abril, a partir das 3 horas da tarde, saindo da Casa Ama e seguindo até a Praça da República. Lá haverá panfletagem e atividades de sensibilização. O Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, que financia a expansão de investimentos na economia da região sul, obteve lucro líquido de R$ 117,6 milhões em 2016, um ano de forte recessão.
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, que financia a expansão de investimentos na economia da região sul, obteve lucro líquido de R$ 117 milhões e 600 mil reais em 2016, um ano de forte recessão. Os números do banco, monitorado pelas agências internacionais de risco, Moody's e Fitch, foram mostrados em balanço nesta quinta-feira em Porto Alegre, pela direção. Na região, porque o banco é de 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós tivemos operações de 3 bilhões. O Rio Grande do Sul teve 1 bilhão e 17 milhões de reais, quer dizer, teve um pouco mais de uma terça parte do volume de operações. Essas operações, se comparados com o exercício anterior aqui no Rio Grande do Sul, aumentaram 98%. A inadimplência no BRDE é de 2,81%, abaixo da média do Sistema Financeiro Nacional de 3,71%. Em desembolsos do BNDES, o banco é o quinto em repasses no Brasil. Seu patrimônio líquido cresceu de 2,3 bilhões de reais em 2015 para 2,4 bilhões de reais no ano passado. Na região sul, seus financiamentos geraram 29.270 novos empregos. E essas operações garantiram aqui no Rio Grande do Sul a geração de mais de 10 mil empregos. E tivemos no ano de 2016, em que, pese todas as dificuldades, um aumento significativo no Rio Grande do Sul no volume de operações. Agora nós vamos tratar de um assunto que preocupa não apenas nós, juienses, mas também todos os gaúchos, todos os brasileiros, as pessoas no mundo de uma forma geral, que é a segurança pública. E por isso nós recebemos nos estúdios da TV Juí o capitão, subcomandante do 29º Batalhão da Brigada Militar, Gilmar Bischoff, que está então respondendo pelo comando do 29º BPM. Então, primeiramente, obrigada por vir até os nossos estúdios. Sei que a sua agenda é corrida, foi difícil a gente conseguir um espaço, mas para tratarmos desse assunto tão importante e que preocupa, né, todas as pessoas, que é a segurança pública. Bom dia, Luana. Bom dia aos telespectadores da TV Juí. Uma satisfação estar aqui, falar sobre a nossa Brigada Militar, falar sobre as ações da Brigada Militar e falar sobre a segurança pública, que é um tema que está em destaque em nível nacional. Então, primeiramente, nos últimos dias nós acompanhamos também outras mídias, a comunidade, né, acompanha, e também nas redes sociais, repercussão sobre operações que estão realizando, né, principalmente nos fins de semana, nos finais de semana. Gostaria que falasse sobre essas operações que está, na verdade, agradando a população. Nós estamos intensificando nossas ações policiais, principalmente nos locais e nos horários que mais tem se notado tem a presença do crime. E elas são nos finais de semana e principalmente no período da noite. Nós realizamos, através de uma metodologia, buscar aferir em quais os locais, em quais os horários que mais tem incidência de crime, e nesses pontos nós temos desencadeadas ações policiais. Nós denominamos de noite tranquila, tendo em vista que o maior anseio da nossa comunidade aqui em Juí é a perturbação do sossego alheios. E em cima desse problema nós desenvolvemos as nossas ações e tem repercutido muito bem, tem trazido resultados positivos, não só em relação a essa contravenção penal, mas com relação a também outros crimes que afligem a nossa comunidade. Realizamos abordagens qualificadas, barreiras dinâmicas de forma concomitantemente, e isso tem trazido para nós resultados bastante positivos, levando também a presença da Brigada Militar junto à nossa comunidade. Nós estamos no mês de março, né? Mês que nós tivemos já o dia dedicado às mulheres, né? O Dia Internacional da Mulher, e é um mês de muitas reportagens, de muitos trabalhos, muitas homenagens que são feitas às mulheres, mas principalmente lembrando e salientando os casos de violência contra a mulher. Então, no trabalho que estão realizando, né, mais especificamente sobre a questão da Patrulha Maria da Penha, qual a situação hoje e sobre os chamados que vocês têm também nos casos de violência contra as mulheres, se é muito grande?
As visitas da Patrulha Maria da Penha não diminuíram, né? Continuam bastante estáveis em relação a números. Porém, nós vínhamos com um crescente de crimes contra a violência contra a mulher, né? Principalmente em 2014 e 2015. No ano de 2016, depois que nós instalamos a Patrulha Maria da Penha, depois que a Liga Feminina aqui em Juí começou a atuar de maneira bastante efetiva, reduziram pela primeira vez os crimes com relação à violência contra a mulher. E isso demonstra a importância desse trabalho que está sendo feito, demonstra a importância também e a efetividade do serviço da Patrulha Maria da Penha. Hoje a Patrulha Maria da Penha continua fazendo as visitas àquelas mulheres que são vítimas de violência, dando o primeiro atendimento, o primeiro suporte para elas e dando efetividade às medidas que são determinadas pelo juiz aqui da nossa comarca. Comandante, no acompanhamento que fazes, né, junto com sua equipe, principalmente então na questão das visitas da Patrulha Maria da Penha, percebes que as mulheres estão tendo menos medo de procurar as autoridades para informar casos de violência? A comunicação ela ajuda bastante e a imprensa tem um papel muito importante nesse sentido. Elas ainda são muito vulneráveis, né, principalmente quando nós temos uma classe mais baixa de renda, ainda são submissas à vontade do homem. Isso a gente nota que ela atende ainda, né? Mas através da imprensa, através das reportagens, através dos seminários que são feitos no município, isso tem diminuído, né? A informação tem chegado a elas também e elas têm se encorajado para enfrentar a violência que sofrem no dia a dia. Outra notícia que chamou muita atenção da população foi a questão de 7 policiais militares e 4 veículos, então, que estão hoje na região metropolitana. Houve, na verdade, uma repercussão grande nesse sentido, uma preocupação das pessoas, não apenas de Juí, mas também da região. Todos os municípios do Rio Grande do Sul cederam policiais para irem trabalhar em Porto Alegre. Isso repercutiu em todas as cidades das diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul. E aqui em Juí não foi diferente. Nós cedemos alguns policiais que vão trabalhar até o dia 31 de julho em Porto Alegre, e depois eles vão retornar assim que os policiais que estão em treinamento se formarem e estiverem aptos para exercer as atividades de polícia ostensiva. É público, é notório, todas as pessoas sabem que nós temos dificuldade com relação ao efetivo, né? Diria que a nossa maior riqueza na Brigada Militar são os homens e mulheres que trabalham no dia a dia, que arriscam sua vida para prestar segurança pública. E essa riqueza nós precisamos conservar e aumentá-la, né? Então, há essa necessidade de que ingressem novos policiais militares, mas não restava outra alternativa a não ser gerir os nossos recursos humanos e ter que deslocar alguns policiais para Porto Alegre, porque a situação lá é mais necessária, é mais latente a violência, e nós precisávamos, como organização, diminuir aqueles índices criminais que estão aflorados em Porto Alegre. Comandante, dos policiais que estão em curso hoje, das pessoas que foram aprovadas no último concurso, tem uma equipe que está em preparação para trabalhar, né? Tem previsão de que alguns desses sejam enviados para o interior, no caso, para a nossa região, por exemplo? Eu acredito que sim. Não temos a notícia de em quais locais eles vão trabalhar, até porque ainda resta um tempo de treinamento para eles e essa decisão vai ser tomada pelo comando da Brigada Militar mais próximo da data de suas formaturas. São 1.060 policiais que estão sendo treinados, que em julho começarão suas atividades em todos os municípios de todo o Rio Grande do Sul. E esperamos contar com o apoio, com o acréscimo de alguns policiais aqui na nossa região, principalmente naqueles municípios pequenos onde não possuem, né, um número mais adequado de policiais, principalmente municípios de pequena população, que hoje nós temos entre 2 e 3 policiais para exercer as atividades de polícia durante as 24 horas do dia. Um fato que tem preocupado bastante a população também, e acredito que o senhor e todo o seu comando, são os casos de assaltos que ocorreram em municípios muito pequenos, né, com muitas pessoas de refém, assaltos a banco, né, provavelmente são equipes, não seria essa palavra, mas grupos muito preparados, né, que estão realmente cuidando esses municípios menores e percebendo talvez que falta realmente um policiamento nesses locais. Claro que Ijuí é um município um pouco maior em comparação com esses que aconteceram, esses casos, né, que chocaram a população de uma forma geral em todo o estado, mas preocupa também a nós, ijuienses, essa questão, não é mesmo, comandante?
Nos preocupa. Todos os crimes que têm violência nos preocupam, né? E não é diferente com relação a esses roubos a bancos que aconteceram no interior do estado. No nosso comando, nós temos 8 municípios e nesses 8 municípios não ocorreram esse tipo de delito, mas muito próximo daqui ocorreram, né? Caso de Redentor e Miraguaí, que não são tão distantes da nossa região e aconteceram roubos onde tiveram pessoas tomadas de refém. E são quadrilhas que agem no interior, quadrilhas bem organizadas, bem formadas, que estudam o local onde vão atuar, né? E nós temos que trabalhar em contrapartida com inteligência policial, né? Nós temos que investir nesse setor, tendo em vista que nossos recursos humanos são limitados, para nós podermos nos adiantarmos desse tipo de delito. Essas quadrilhas que agiram na nossa região foram presos, né? Estão presos, estão recolhidos. Ainda na data de ontem foram presos os últimos componentes dessa quadrilha. Então, esperamos que esse tipo de delito não venha acontecer novamente. Mas, lógico que estamos estar preparados para isso, né? Precisamos investir em inteligência policial, que é a única forma de nos anteciparmos a esse tipo de crime. Comandante, e o número de homicídios no ano passado, por exemplo, no município de Juí, foi, se não me engano, um caso, né? Ou algo assim, mas um número bem pequeno. Neste ano nós já percebemos, estamos no mês de março, finalizando o mês de março, quase abril, mas o número já aumentou. Houve uma crescente no número de homicídios já. Os crimes dolosos contra a vida, eles servem como um medidor de violência em todos os países. No ano de 2015 nós tivemos 3 homicídios aqui em Juí. No ano de 2016 foram 2 homicídios. E agora, no ano de 2017, nós já tivemos 5 homicídios. Então, 2017, nós já somando, estamos com um número igual a 2015 e 2016. E Juí está à vanguarda de quase todos os outros municípios do Rio Grande do Sul no que tange aos crimes dolosos contra a vida, esses crimes com uma violência maior. Isso nos preocupa, sim, né? Mas ainda é um número bastante baixo se nós compararmos a nossa região com outras regiões do estado. Municípios com a mesma população, com o mesmo tamanho, com o mesmo número de pessoas que transitam nesses municípios, e aqui nós temos uma população flutuante muito grande, são bem menores, né? Nesses outros municípios tem uma média de 15 a 17 homicídios por ano e nós estamos com 2 a 3. Difícil é manter esse nível, esse índices em nosso município. Nós tínhamos conhecimento que isso poderia aumentar, esperamos que não aumente muito mais do que está aí, né? Mas ainda está dentro de um limite aceitável. Na maioria das vezes, esses casos estão diretamente relacionados com o tráfico de drogas? No caso desses 5 que aconteceram aqui em Juí, sim, né? Tem uma relação bastante estreita com o crime do tráfico de drogas, né? São facções, são pessoas que vieram de outras regiões praticar esses delitos, tendo em vista estarem envolvidas com o tráfico de drogas. Comandante, como está o trabalho hoje, pensando então nessa questão dos policiais militares e dos veículos que estão em Porto Alegre? Como o senhor salientaste, não é uma realidade apenas de Juí, mas de todos os municípios do interior do nosso estado, que tiveram que mandar alguns do seu efetivo até a região metropolitana. Mas pensando no município e também na região que abrange o 29º BPM. Nós recebemos do Comando da Brigada Militar, em contrapartida por ter enviado policiais militares para Porto Alegre, cotas de horas extras, né, que suplementam a falta, digamos assim, desses policiais que foram remanejados para Porto Alegre. Então, nós não sentimos, num primeiro momento, a falta desses policiais aqui em Juí, porque nós acabamos suplementando as ações deles com horas extras e outros policiais acabaram em serviços extraordinários exercendo as funções que eles exerciam. Mantendo essas cotas de horas extras até julho, a população não vai sair prejudicada, digamos assim, né, e nós não sentiremos tanto a falta desses policiais. Com relação às viaturas, sim, são 4 viaturas que foram deslocadas para Porto Alegre para serem ocupadas por esses policiais lá em Porto Alegre, e isso sim a gente tem uma dificuldade com relação a isso. Em que pese que ainda não é uma dificuldade, não é uma emergência para a nossa região a falta de viaturas aqui em Juí. Para finalizar, segurança pública preocupa a todos, como nós já falamos durante toda a nossa entrevista. De que forma que a população pode contribuir também com o trabalho de vocês? Não só a população, outras entidades, outros órgãos têm que se enganjar, né? Segurança pública é um dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos.
As causas da violência, as causas de aumento de criminalidade nem sempre vão encontrar o melhor remédio nas ações da polícia. A desestrutura familiar, a vulnerabilidade social são causas primeiras que aumentam tanto o crime, a violência, como um todo. E as ações policiais não afetam essas causas, né? Então nós precisamos que outras entidades, outros órgãos, principalmente educação, né, caminhem de mãos dadas com a Brigada Militar. Só assim nós vamos conseguir, a médio e longo prazo, resolver essas questões de segurança pública em nosso país. Não tem como se resolver segurança pública só com ações policiais. Nós precisamos que outros órgãos, outras entidades e a população como um todo se enganjem junto conosco para que nós possamos diminuir, deixar em níveis aceitáveis os índices criminais. Muito obrigada pela sua atenção, comandante. Nós que agradecemos e nos colocamos sempre à disposição. Esta foi a entrevista com o capitão subcomandante do 29º Batalhão da Brigada Militar, Gilmar Bischoff, que responde então pelo comando.